Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa das 19h30 às 20h30 às quintas-feiras e aos domingos às 10 horas da manhã. Estou aqui ao vivo, agora 19 horas e 32 minutos, os dois últimos programas da semana passada de quinta e domingo estavam gravados, porque eu estava em Aracaju e Salvador, como eu avisei anteriormente, e agora de volta no programa ao vivo, aqui na parte técnica, Tomás o Cruel, com uma camisa hoje quadriculada, que deve ter 150 anos, uma camisa escocesa, 149 anos, já Tomás. Bom, estamos aqui hoje com algumas visitas. Está aqui a Vanessa, que é de Belém, que já esteve o ano passado aqui. Está aqui a minha amiga Águida, do Rio de Janeiro, que já esteve aqui também. E pela primeira vez a Thaís, que é de Teresina, no Piauí. E também está ali, do outro lado, junto com o Tomás, o Otto, meu amigo, que me hospeda no Rio de Janeiro, em São Conrado, quando eu vou na cidade maravilhosa fazer as palestras. Então, vamos lá. E eles quatro que estão aqui, eu cheguei, apontei, aquele ali é o Tomás o Cruel, o cara que adianta o relógio, que vocês escutam, né? Aí elas falaram assim, nós estamos aqui para fazer pressão hoje, para ver se você não adianta o relógio, né, Tomás? O Tomás está morrendo de medo delas aqui, viu? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer um programa com vocês hoje sobre mecanismos dos assédios extrafísicos e alguns toques de ensinamentos de autodefesa psíquica. Então eu estava ali no saguão anotando uma série de tópicos, alguns deles eu nunca comentei aqui na programação da rádio, porque, é claro, eu não tenho aqui um PowerPoint para projetar uma imagem, para vocês verem, né? Um quadro para eu escrever, dinamizar melhor a didática, a explicação, porque este é um programa de rádio que passa na rádio em São Paulo todo e pega bem em várias cidades do interior, passa pelo site da rádio online e passa no YouTube ao vivo também. Então não é um programa de YouTube que vem para a rádio, é um programa de rádio que ao mesmo tempo passa no YouTube. Então, se eu projetar uma imagem aqui, mostrar algo, o pessoal do YouTube vai ver, mas o pessoal que está escutando rádio não vai ver. Então é um programa de rádio, essencialmente, que também passa no YouTube. Então muitos temas eu não tenho como desdobrá-los aqui didaticamente, porque precisaria de imagens, temas um pouco mais complexos. Então hoje eu trouxe alguns desses temas para cá e vocês vão me desculpar e dar um desconto na hora que eu estiver explicando, porque se eu tivesse imagens eu explicaria bem melhor. Então eu vou tentar condensar e sintetizar essas explicações aqui pelo áudio mesmo da rádio, né? Para que eu possa clarear alguns desses temas sobre assédios extrafísicos e também mecanismos de autodefesa. Então, já eu vou entrar nesse tema. Antes, 3 coisas. A primeira, um ouvinte passou aqui na rádio, tá? Cadê ele aqui? É o Reinaldo. Ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele deixou aqui uma sacola com livros para mim. E aí eu dividi esses livros. Uma pequena coleção de 4 livretos do Perry Rhodan, lá da década de 70, de ficção científica, né? Muito legais, que o Tomás está levando para casa. Foi passado para ele. Os outros 3 livros eu fiquei, que é um do Patrick Drouot, que é um pesquisador francês, que inclusive já trouxe aqui no programa. Logo no início da década de 2000, ele esteve aqui no programa comigo, ele é francês. Um outro livro que é uma enciclopédia de sonhos, com poemas de vários poetas muito legais, que eu gostei bastante, e um outro livro sobre astronomia, a questão dos astros e tal, e esses 3 eu fiquei comigo, e o Tomás vai levar a coleçãozinha do Perry Rhodan. Então quero agradecer a você, Reinaldo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, muito obrigado aí pelos livros. Tomás vai aproveitar e eu também vou aproveitar. Bom, o segundo aviso saiu um livro, eu comprei na livraria do aeroporto de Salvador, onde eu estava na semana passada. Esse livro já saiu, deixa eu ver aqui o ano, eu quero indicar para vocês, deixa eu ver qual é a publicação dele aqui, 2022, mas eu não sabia que tinha saído. Pessoal, o livro é recomendado
para aqueles que perderam seus pets, seus companheirinhos animais. O livro se chama Companheiros que Partiram, da editora Best Seller. O autor se chama Jeffrey Moussaieff Mason, mas vocês acham pelo título do livro e a editora. O pessoal do YouTube está vendo a capa do livro, Companheiros que Partiram, editora Best Seller. Para vocês terem uma ideia dos capítulos do livro, os títulos, por exemplo, capítulo 1, Você e seu cachorro são um só? Capítulo 2, o único defeito deles é morrer antes de estarmos prontos. Tem capítulos aqui falando dos gatos no momento da passagem. Muitas vezes o gato pressente, sabe que vai embora e se recolhe num cantinho. Isto também pode acontecer com alguns cães, que na iminência da morte por alguma coisa, vai para baixo da mesa, um cantinho, como se isolasse na hora da partida. O livro é excelente, é alto astral, não é livro para lamentação pela perda, é para sair da lamentação, levantar o astral da pessoa, voltar a viver, se possível, ter outra aventura com outro pet em casa, não ficar traumatizado pela perda e ir em frente. Nós estudamos a parte espiritual, todos nós. É obrigação nossa tratar de temas da luz, imortalidade da consciência, combater o terror e a treva da ideia da morte, principalmente na mente de estudantes espirituais. Tudo isso está dentro do rol dos temas que todos nós gostamos na parte espiritual. Então, vocês que estão batidos pela perda do seu pet, por favor, adquira um livro quando possível. Companheiros que Partiram, editora Best Seller, pode ser uma luz aí para tirar vocês aí do túnel da tristeza. E não fique ali, não se deixe levar pelas ilusões da ideia da perda. Nada morre, tudo vive. Eu não posso provar para vocês nada disso, eu só posso contar da minha certeza. E aí você vai falar, você tem certeza de tudo? Não, só Deus tem certeza de tudo. Eu tenho certeza que eu saio do corpo, tenho certeza que eu estou aqui na rádio, aqui agora, e tenho certeza que a vida continua. Isso para mim não é uma crença. Agora, estou cheio de dúvida de outras coisas, né? Como vencer a mim mesmo, difícil pra caramba. Agora, esses temas é certeza mesmo. Muita gente fala, mas como certeza? Olha, eu só posso falar por mim. E a minha certeza me garante estar tranquilo na hora da passagem de um ente querido. Não por frieza, mas por consciência do processo. E não espero que alguém que não estude esses assuntos compreenda isso. Agora, o mais terrível disso são outros estudantes espirituais não compreenderem isso. E aí é que está o problema. O programa chama-se Viagem Espiritual, orientado para temas espirituais. Provavelmente quem está escutando o programa agora é alguém interessado em temas espirituais, não vai ser alguém que não acredita em nada disso, está em outra vibe, e isso é o normal da pessoa, cada um segue o que quiser. Mas alguém dentro do rol de temas espirituais não pode ter medo de encarar a dor da perda nem a treva da morte. A função nossa é jogar luz em cima, clarear, voltar a viver, tocar a bola. É isso que você precisa fazer. Não tem nada a ver com frieza, saudade no coração, mas discernimento na mente, para a gente caminhar melhor, saber lidar com isso, até mesmo no momento em que for a hora da nossa partida. Vamos ter que entender isso, ou por entendimento ou por dor. Aí a escolha de cada um, tá bom? Então, o terceiro aviso é que nesta semana o pessoal que está organizando minha viagem para o Japão, para Kanagawa e Gunma, e essa viagem já daqui a 2 semanas está se aproximando, né? Eles me falaram que tem gente da Coreia do Sul que está indo para o Japão para acompanhar os cursos e palestras que eu vou fazer lá. E isso é muito legal. E me falaram que eu tenho seguidores na Coreia do Sul, não imaginava algo assim. No Japão tem muitos brasileiros descendentes de japoneses que moravam no Brasil e que hoje estão trabalhando no Japão e que se juntaram, formaram grupos e estão me levando para lá. Mas eu não tinha noção que tem muitos descendentes de brasileiros também trabalhando na Coreia, que escutam o programa, seguem aí os podcasts que eu participo. E então, além de um abraço aí para a galera do Japão, um abraço para a galera da Coreia do Sul também. Estaremos juntos daqui a 2 semanas, né? E vamos fazer um trabalho muito bom aí de esclarecimento e assistência espiritual aí nas terras do sol nascente e também, eventualmente, na Coreia, quem sabe, o ano que vem. Tá bom? Então vamos lá para os tópicos do programa de hoje. Bom, uma das coisas que eu observo há muito tempo, e qual é o meu ponto de observação?
Pessoal, trabalhei muitos anos em sessão de desobsessão como médium. Então eu compreendo o mecanismo mediúnico nas sessões de desobsessão. Compreendo o mecanismo dos assédios extrafísicos através das saídas do corpo. Então eu pude estudar a maneira como ocorrem ataques espirituais, tanto aqui na vigília, pelos fenômenos mediúnicos, quanto nas saídas do corpo, nos fenômenos projetivos. Eu posso mesclar, juntar essas abordagens, mas o lado oriental que eu também conheço, e eu posso fazer disso uma soma universalista, espiritualista, que possa contribuir no estudo e prática de vocês que estão me ouvindo, sendo que muitos de vocês são médiuns ativos em reuniões variadas na área espírita, na área da Umbanda, outros são médiuns dentro de contextos espiritualistas, né? E outros que trabalham com cura, aplicando energia, pessoas que notam presenças extrafísicas pesadas em alguém, pontos escuros na aura de alguém. Esses conhecimentos ventilados em aberto são muito úteis para que vocês entendam essas coisas que vocês percebem ou sentem. Então, uma das coisas que é muito comum e quase nunca é falada é o looping mental, ficar girando em cima de uma mesma ideia ou algumas imagens. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa teve um relacionamento desfeito, houve um divórcio, por exemplo, né? E uma das pessoas se afastou, quis sair do relacionamento, já tem 1 ano, e esta pessoa até já casou de novo com outra pessoa. Acontece que a pessoa que ficou e que não queria ter separado, mesmo com a outra pessoa já tendo casado e já tendo passado 1 ano, muitas vezes essa pessoa que ficou não aceita a separação. Inclusive, isto é motivo de violências contra ex-parceiros e ex-parceiras por parte de pessoas que não assimilam aquilo e partem para a violência. Notadamente, 90% dos casos são homens agredindo mulheres como se fossem suas posses. A mulher não quer, o cara tem que entender. Mas nós temos gente ainda com mente muito complicada, partindo para a violência. Agora vamos pegar um caso em que a pessoa que ficou, o homem ou a mulher, tanto faz, ficou em looping com a ideia da separação e mesmo 1 ano após continua pensando nisso. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu não tivesse feito outra coisa? Será que ainda dá para recuperar? E ela está em loop e a outra pessoa já está em outro relacionamento. Então essa pessoa que ficou está presa no arcabouço mental porque ela não trabalhou a noção da perda, ela não transformou aquilo de alguma forma. Então ela fica girando em cima do mesmo pensamento, que é o da separação. Ela não superou isso. O que acontece? Espíritos assediadores, muitas vezes, eles se aproveitam do looping mental da pessoa, porque quando ela pensa tais coisas repetitivas, ela gera formas de pensamento que ficam em torno da aura do corpo mental, em volta da cabeça. O que isto acarreta? Eles drenam essas formas mentais como uma espécie de alimento psíquico para eles dentro da prisão mental, que eles também estão apegados em algum vício, alguma coisa. Muitos deles, aproveitando que já encontram o clima mental de repetição mental em loop na mente da pessoa, eles injetam mais ideias daquilo, porque eles sabem que a pessoa pensa muito naquilo, eles criam formas mentais deles, extrafísicas, e injetam pelos chakras da cabeça para que a pessoa pense mais ainda naquilo, dinamizando o processo que na mente da pessoa era 100, mas por indução desses espíritos se torna 200, magnificada. Então, opa, deu um eco aí, Tomás. Ok? Desculpa aí, pessoal, deu um eco aí, foi o Tomás que bateu ali em alguma coisa num dos controles. É energia, Tomás? Não, não é energia, é a energia do cotovelo dele que bateu ali no material de comunicação. Mas vamos seguir sem esse cara atrapalhar. Não atrapalha mais, hein, rapaz? Vamos lá. E aí, eles se aproveitam desses loopings, porque a pessoa é previsível, ela pensa muito naquilo, está girando numa prisão mental. Então, muito comum obsessão aproveitando-se dos loopings mentais das pessoas. Agora veja, eu já contei muitas vezes aqui para vocês, os espíritos assediadores não são culpados do que eles encontram na mente das suas vítimas. Eles vêm atraídos
pelo clima que eles encontram na mente das vítimas. Porque é muito fácil você jogar a culpa num assediador extrafísico para tudo de ruim que está na sua mente. Essa história vem de longe. Era aquela velha história judaico-cristã de jogar a culpa do pensamento ruim seu terceirizando para o diabo. Era assim. Depois, com o passar do tempo, trocaram o diabo por espíritos obsessores. E aí a pessoa nunca assume que ela é que gera os pensamentos estranhos, que atraem presenças estranhas. Mas aí, para não assumir a responsabilidade e ter que mudar e crescer, que isso dá trabalho, coloca-se a culpa no agente externo. E se procura algum lugar para tirar o agente externo, afastar o obsessor. Só que a pessoa não corrige a causa que atraiu aquela entidade, vão vir outras do mesmo calibre. Então, a maioria dos assédios, os espíritos assediadores não são os causadores do que você está sentindo e pensando. Eles são exploradores do que encontram dentro de você. E eu sei que isso às vezes é difícil para alguém orgulhoso admitir tal coisa, de que toda obsessão começa nela mesma, na própria auto-obsessão, que acaba atraindo gente de fora. Ficou também, principalmente na área espírita, em alguns grupos de Umbanda, uma espécie de mito de que todo ataque espiritual é por parte de um inimigo de vida passada. Isto acontece, mas a maioria dos casos não. São assédios porque a pessoa está dando mole no dia a dia dela, nessa vida presente. Porque é outra forma de válvula de escape. Ah, eu estou sendo atacado por causa de um erro de outra vida. Na maioria das vezes o erro é dessa vida mesmo, é o teu clima ruim aqui e agora. Agora, existem pendências às vezes de outras vidas onde a entidade ainda magoada localiza você e promove um assédio. Mas a boa parte dos assédios tem causas aqui e agora. Imagina, eu estou aqui com a Vanessa, com a Águida, com a Thaís e com o Otto. Imagina, vamos pegar o Otto, tá ali. O Otto passou um dia irritadão. Tá uma pilha. Não é o hábito dele, mas aquele dia ele tá assim. Encostou uma presença negativa nele. Ele detecta que tem algo. Aí ele liga para mim, Wagner, tem algo aqui me pegando, dá para mandar uma energia? Quer dizer, ele quer tirar a entidade que foi atraída pelo mau humor dele. Eu posso ajudar a tirar ela, mas e o mau humor dele dentro? Quem vai tirar? A não ser ele mesmo trabalhando em cima. Então, esse tema é muito complexo, não é tema para gente que não é adulta, que não tenha responsabilidade e consciência para perceber esses mecanismos. Então, voltando no looping mental. Muitas vezes, explorando o looping mental da pessoa com qualquer situação repetitiva que ela não supera, esses espíritos emanam uma massa de energia escura que parece uma fumaça escura. E esta fumaça energética envolve a aura da cabeça da pessoa, inseminando essas energias escuras nos dois chakras da cabeça, o chakra coronário e o chakra frontal, que estão abertos, a energia fumacenta entra e ela está cheia de cacos de formas mentais inseridos por esses espíritos. Esses caquinhos de formas mentais vão descendo com essa energia escura dentro da mente da pessoa e aquele looping dela que era 100 vira 1000, ampliado por essa massa escura e a pessoa fica dentro do arcabouço mental girando, sem sair, é capaz de passar a noite inteira girando em cima daquelas ideias imaginativas, girando em torno de coisas que ela não consegue superar. Esse é um dos fenômenos da obsessão, as massas fumacentas escuras projetadas em torno da aura da cabeça das pessoas. Então estou trazendo isso aqui à baila para vocês, não é um tema agradável, eu sei, mas é como alerta consciencial. E é claro, estou sem imagens aqui para projetar num PowerPoint. Então estou tentando explicar o melhor possível, com minúcias, com detalhes, para tentar ser didático, para que vocês possam compreender. E aí alguns de vocês vão falar assim, como reagir diante dessa atividade insidiosa, extrafísica, dessas massas escuras em cima dos chakras da nossa cabeça. Em primeiro lugar, quando você entrar num looping e começar a imaginar coisas, já corta isso em você. Fala, opa, percebe que aquilo começa em você. Porque se aquilo ficar instante, vai gerar essa massa por parte deles jogando para poder explorar isso em você. Segundo ponto, entrou em looping ou sentiu que tem alguma coisa,
procure fazer algum tipo de reação. Quais são as reações que as pessoas têm para diluir essa massa fumacenta escura ou não deixar que encoste? Primeiro é lutar contra o looping, é claro. Opa, estou cheio de ideia, peraí, deixa eu me policiar. Talvez por isso Jesus tenha ensinado orar e vigiai. O orar não é ficar repetindo prece, igual um papagaio. E o vigiai é vigiar a si mesmo, e não a vida do outro. Então é o policiamento minha. Ou se é meu, também não está bom. Opa, eu não aceito isso. Eu não aceito essa coisa ruim como pensamento aqui. Eu vou lutar com isso. E dá trabalho, pessoal. Mas cada vez que você cede ao looping mental ou essa massa insidiosa, vai ficar mais fácil ela entrar da próxima vez. Você perde o poder de reação. Por incrível que pareça, seus chakras frontal e coronário se acostumam com essa massa cinzenta e cada vez aceitam mais. E o seu poder de reação fica reduzido. Possibilidades de reações por parte de vocês. Quais são? Vamos lá. Movimentações bioenergéticas variadas. E aí varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Se eu sinto algo assim, eu estendo minhas mãos para fora e começo a vibrar energia. Começo a irradiar pelas mãos, dando um passo em volta, porque eu sei que a movimentação da energia também vai estar na minha cabeça, porque o comando sai dali. E aí isto dissolve essas camadas pesadas. Já outra pessoa aplicaria um estado vibracional, fazendo a energia ir e voltar por si mesmo, e esse estado vibracional mudando, vamos chamar assim, a voltagem, né? Mudando a vibração, também dissolveria essas massas escuras mentais. O outro pode chegar e pulsar a luz nos chakras. O outro pode dilatar camadas de energia na aura. Então são reações bioenergéticas. Outro tipo de reação é percebendo o looping, tá? Seja seu ou de fora, a prece sincera, honesta, em espírito e verdade de coração. Quando eu estou falando prece, não é repetir coisa mental que fica com um condicionamento. É algo de coração, em espírito e verdade, a prece de alma que sobe e ilumina a inteligência, melhorando o campo da pessoa, juntando o amor dela por aquilo e a inteligência numa prece que busca equilíbrio, conexão com o mais alto, na forma que a pessoa respeita, sabe? Alguma tradição e as referências daquela condicionamento religioso ou repetição. Mas estou falando de algo que brota do coração. E outra, não estou dizendo que a que se liga pela sintonia do que se afiniza, mas que seja em espírito e verdade e que seja de todo coração. O mesmo é válido para quem gosta de ou mentalizando os mantras dentro dos chakras, que não seja uma repetição igual um papagaio ou por condicionamento. Pessoal, repara, uma prece feita ali com carinho, alguém bem centrado ali com amor, é diferente de uma prece com medo, porque a prece com medo está cheia de adrenalina, porque o medo suscita uma descarga de adrenalina por parte das glândulas adrenais ou suprarrenais e o sistema acelera, batimento cardíaco acelera, a pessoa começa a ter reações fisiológicas, tipo assim, olha a prece, ai meu Deus, valei-me São Jorge, isso não é prece, isso é medo. Prece com adrenalina, como é que vai alcançar um nível mental suave? Se ela está cheia de medo. Então, eu estou falando prece no sentido real. E mantras também, seja lá quais forem, para quem a pessoa quiser direcionar, mas em espírito e verdade. E não a repetição igual um papagaio, ou por condicionamento místico ou yogi. Outra coisa que pode ajudar é a visualização de símbolos, ao qual o estudante espiritual está estudando, que gosta de simbologia, sabe que determinados símbolos evocam egrégoras, atmosferas espirituais. Então existem vários símbolos que a pessoa pode visualizar para conectar com aquela egrégora de proteção para ela, tá? Tomás, já estamos em cima? Gente, ele adiantou o relógio, nem com a ameaça das meninas aqui do Otto. Viram? Não falei quase nada, estão vendo? Mas, pressionado por ele, eu vou ter que ir para o intervalo. Na volta eu continuo com essa questão dos símbolos e toda essa temática que eu vou desenvolver aí no segundo bloco. 19 horas e 56 minutos, que foi? É o quê? O Tomás disse que não tem medo de nada. Tá bom, eu vou mandar o fiscal do imposto de renda na sua casa então. Aí ele falou, esse ele tem medo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual.
aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Vamos aí para o segundo bloco do programa sobre assédios extrafísicos, looping mentais e algumas técnicas de autodefesa. Eu estava comentando antes do intervalo, antes que aquele senhorzinho ali interrompesse dizendo que já estava no intervalo, quer dizer, ele é vô, ele tem um netinho, igual também tem um neto. E eu estava contando aqui outro dia, ele entrou no metrô, viu, meninas que estão aqui? Ele entrou no metrô e aquela cadeira azul para idosos e tal. Ele entrou, tinha uma moça lá, uma adolescente, ela levantou para ele sentar, porque achou que ela era idosa e falou assim: tiozão, senta aqui. Aí ele chegou aqui e falou: poxa, Wagner, me chamaram de tiozão. Eu falei: para um cara que é avô, você chamar de tiozão é lucro. Ele já é vozão, né? Se alguém me chamar de tiozão, eu acho que eu estou no lucro, sendo avô também. Então, eu ensinei isso para ele não se aborrecer que tiozão é lucro. Vamos lá. Sobre a questão da simbologia, pessoal, alguém visualiza um símbolo que para ela é sagrado, isso num sentido religioso. Por exemplo, um cristão pensando num símbolo cristão, um hindu pensando num símbolo hindu, e daí por diante. Cada um dentro da sua, mas com respeito por aquilo que é considerado sagrado para a pessoa. Existem estudantes espirituais que não estão dentro de parâmetros religiosos porque tem uma vibe mais universalista ou espiritualista e que conhece a história dos símbolos através dos estudos espirituais em várias áreas, principalmente na área do ocultismo, em várias linhas. A parte simbólica é muito importante. Também na questão da Índia, por exemplo, a Kriya Yoga, né, com o símbolo da estrela prânica, por exemplo. Na Umbanda, o Opachorô, que é o bastão de Iemanjá, que é um símbolo muito respeitado por umbandistas, o mantra Om para o hindu e daí por diante. Então, a pessoa, ao visualizar, pensar naquele símbolo que representa para ela uma egrégora, uma essência, ela se liga a isso em espírito e verdade e esta energia vem para dissolver as cargas pesadas. Então, alguns dos símbolos que estudantes espirituais aprendem fora dos meios religiosos, tá? Estrela prânica, que é um símbolo que o Krishna ensinou para o Arjuna milhares de anos antes, e essa técnica se perdeu ao longo da história, até no século XVI ser redescoberta pelo grande mestre da Kriya Yoga, Babaji, que resgatou, dentro da linha da Kriya Yoga, a figura da estrela prânica. Também no Ocidente se fala do pentagrama, né? Uma estrela de 5 pontas, representando o iniciado. A ponta de cima é a cabeça, as duas outras pontas os braços e as duas pontas de baixo as pernas. Um homem em pé. Se você passar um círculo em volta da figura da estrela, é a aura da pessoa. É claro que isto hoje, para a população em aberto, não tem o significado que uma estrela prânica ou pentagrama tinha no passado para iniciados diversos. Hoje a internet está cheia de coisa de pentagrama, de gente sem aprofundamento, assim: olha aqui o meu pentagrama, eu sou bruxinho New Age, eu sou bruxinha esotérica, e às vezes adolescente que nem aprofundou nada. Então não é isso que eu estou falando, eu estou falando daquilo dentro de um parâmetro iniciático. O yogi dentro de uma egrégora, não a nível popular, onde virou uma brincadeirinha mística. Você tem figuras que remontam ao Velho Egito como figuras piramidais de proteção ou triângulos. Claramente, muitos de vocês conhecem a Merkaba, né? Também como figura de proteção. Existem alguns grupos esotéricos em que os círculos, um círculo ou uma esfera de luz, é o símbolo de proteção. E daí por diante. Então, muitas vezes, a pessoa concentra firmemente naquilo e dissolve os climas ruins. Mas não adianta esperar ficar com medo numa hora de necessidade para tentar fazer, porque aí o medo já te tira o ponto de equilíbrio. O que se deve fazer? Todo dia, um pouquinho, pensar naquilo, para que ao longo do tempo se torne uma referência em que na hora de um problema a pessoa automaticamente se liga naquilo, porque já pensa naquilo todos os dias. Não é questão de só observar ou mentalizar, é o quanto você está dentro da vibração daquilo, o quanto que você respeita aquilo, o quanto que aquilo é importante para você. Outra forma de proteção para muitos é a visualização da expressão de alguém elevado que ela respeita. Por exemplo, um cristão
pensa no rosto de Jesus, por exemplo. É uma forma dele se ligar a essa atmosfera crística, dentro se não for uma repetição mental ou um condicionamento. Mas se aquilo é de alma, verdadeiro, de coração, e a pessoa pensa no rosto de Jesus, como assim ela entende ou compreende, ela entra numa vibração muito legal. Da mesma forma, um hindu pode pensar no rosto azulado do Krishna, ou pensar no rosto de Shiva, por exemplo, ou o deus Ganesha, né? E daí por diante, alguém dentro da área da Umbanda pode pensar no rosto da Iemanjá, ou de alguém que a pessoa reverencie. Também é uma forma de proteção. E note que eu estou dando vários níveis e ângulos de maneiras diferentes das pessoas trabalharem, porque o enfoque que eu tenho aqui é universalista. Porque o que acontece? Muitas vezes alguém radical só num tipo de prática vai condenar todas as práticas dos outros por serem diferentes. Isso é um erro. Cada um tem um jeito, um temperamento e uma maneira de lidar com as coisas. Por isso que eu estou dando pontos diferentes, né, de áreas diferentes, mas que são convergentes no sentido de gerar uma proteção para a pessoa num momento complicado. Vamos seguir. Existem também assédios com ideias de desastres variados, inseminados nos chakras da cabeça. Eu vou dar um exemplo que é muito comum e eu sei que vários de vocês já sentiram. E outra, tirando qualquer possibilidade da própria pessoa estar fazendo aquilo com ela mesma, com autossabotagem. Porque tem gente que fica se autossabotando mentalmente, depois põe a culpa nos obsessores de nada dar certo para ela. E na verdade ela internamente se autossabota. Não permite fluir as coisas por algum condicionamento ou trauma dela própria. Então estou considerando aqui alguém em condições normais e que venha algo de fora inseminando uma ideia. Não estou considerando quando a própria pessoa gera a coisa negativa, que aí é anímica, é dela. Eu estou considerando os ataques vindo de fora. Então a pessoa entra no carro, tá? E assim que ela entra, começa a pintar um monte de ideia de desastre, que o carro vai bater, que não sei o quê, tudo de chofre, em fração de segundo. E ela antes não estava pensando nada daquilo. Isso é típico de um assédio. Combata isso. Não vá viajar com esse pensamento na cabeça, que aí você atrai possibilidades ruins. Entrou no carro, opa, estou pensando desastre. Não, deixa eu cortar isso na hora. Por alguns dos métodos que eu acabei de explicar. Mas não deixa ficar. É um looping mental com ideia de desastre inseminado de fora para dentro. É um tipo muito corriqueiro de ataque, principalmente para quem dirige, né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, viu, pessoal? Outra coisa, vou repetir o que eu falei no espirituais, começam na própria pessoa que atrai os assédios e muitas vezes no fanatismo dela, achando que tudo é assédio. Então imagina, uma pessoa por incompetência fez algo, não acertou algo, fez errado, ela fala, os obsessores fizeram errar. Nada. Admitir isso. Todos nós, nenhum de nós sabe tudo. A gente falha, tem defeito, qualquer um de nós. Mesmo tentando fazer o melhor, você pode errar. O lance é reagir, levantar e tentar de novo. Agora, eu errei porque o mundo espiritual me travou. Conversa fiada, gente. Eu trabalho com isso. Claramente eu vejo que boa parte das coisas vem de dentro da pessoa. Mas o mais fácil é acusar alguém de fora como causador daquilo. E outra coisa, quando você fala inimigo do passado, no caso de achar que é algo de outra vida, a palavra inimigo, quando você repete para você, vai te trazer a ideia de amor ou de confronto. Então, olha só, eu falo aqui com a Águida, minha amiga do Rio. Águida, eu acho que tem um inimigo do passado me pegando. Ele me detesta de outra vida. Esse obsessor vai sair como? Eu não emanei nada, ao contrário, eu já estou na contenda com ele. Ele é inimigo, eu tenho que tirar. Veja, é luta. Isso não é amor, não é irradiação. E aí a pessoa está mais obsidiada ainda. A própria expressão inimigo do passado é muito ruim. Ela já traz no bojo a ideia de combate com alguém. E não é combate. Você melhore. E aí, melhorando, desfaz a conexão com qualquer coisa anterior que esteja te pegando, porque você mudou, avançou. Se não mudar nada, o que estava te pegando 1000 anos atrás te pega hoje, se você não mudou coisa alguma. E outra coisa muito importante, tá? O fanatismo que algumas pessoas têm de tentar olhar o outro, seja um médium fanático, um dirigente de grupo fanático, olhar e falar assim, deve ter uns 3 obsessores pelo jeito que você está. E às vezes não tinha nenhum dos 3, era só um, que é a própria pessoa se auto-obsidiando. Então é mito. E às vezes tem 3 obsessores, mas cada caso é um caso. Deixa eu contar. Uma vez eu machuquei meu pé jogando bola.
Tinha um zagueiro lá pesado, botinudo. Eu estava jogando de meia esquerda. E aí eu estava jogando bem aquele dia. E aquele zagueiro baixando a lenha, né? Fazendo muita falta. E ele me deu uma pancada. Eu tive que sair do jogo. Meu tornozelo inchou. E eu tive que engessar o pé. Ir para o médico para engessar. Fiquei alguns dias engessado o pé. E aí viajei para uma cidade, que eu não vou contar onde é, porque eu tinha um curso marcado lá. Acontece que tinha uma pessoa fanática dessas, por obsessão, no curso. E ela chegou para mim, vendo eu com o pé engessado, né? E aí ela falou assim, você deve ter escorregado, né? E se você escorregou, eu estou sentindo, se você escorregou, foi um irmãozinho das trevas que te derrubou. Eu falei, não foi não, foi um encarnado, um zagueiro botinudo, não foi nenhum irmãozinho da treva, vai cuidar da sua vida. Porque é o fanatismo de achar que tudo é espiritual. O obsessor, Águida, era um zagueiro botinudo, grosseiro. Não era um espírito desencarnado. Era um maldito zagueiro ali, pesadão, me dando pancada no tornozelo, e o cara achando que era um assédio espiritual. Quer dizer, esse tipo de exagero precisa ser combatido, gente. Tem que ter bom senso. Cada caso é um caso. Vamos lá. Assédios com larvas astrais em formas de abelhas. Pessoal, eu não gosto muito de comentar sobre isso sem mostrar imagens, mas vou fazer um esforço para tentar ser compreendido. Eu contei aqui uma vez para vocês que a gente, às vezes, por clarividência, vê no couro cabeludo da pessoa como se fosse um enxame de abelhas vivas colado. Não é abelha, lembra? Um enxame de abelhas agarrado no cabelo de alguém, né? E aí são larvas astrais, que é um tema difícil de eu explicar aqui pela rádio, produzida por entidades assediadoras e jogada na aura do couro cabeludo, criando peso energético na cabeça, através dessas larvas astrais. E isto é mais comum do que se imagina. E aí, quando eu noto isto em alguém, eu sei que tem um processo de obsessão em curso, né? Se eu vejo essa camada como se fosse de abelhas em cima da cabeça da pessoa, eu sei que está tendo um assédio pesado em cima dela. E outra, isto não é uma coisa aleatória. Um espírito obsessor olhou alguém e falou, deixa eu jogar isso lá. Não, isso é sintonia. Às vezes já há um processo de obsessão há tempos e o obsessor já manipula energia muito próximo da pessoa. Já está um ano mexendo com ela e a pessoa não reage para melhorar. Então ele instala essas coisas porque o campo de reação da pessoa está pesado e os guias espirituais, os mentores extrafísicos não conseguem sintonia porque eles jogam pensamentos melhores para a pessoa sair do clima. A pessoa é impermeável por ela própria. Ela é impermeável para um guia espiritual e é totalmente permeável para a ideia ruim de um espírito obsessor. É incrível isso. Um mentor vem, tem todo o trabalho de inseminar uma ideia positiva que você não pega. Um obsessor vem facilmente, entra na tua mente com algo pesado, porque ele encontrou algo pesado similar em você. Enquanto que o guia espiritual, para tentar jogar algo bom, às vezes não encontra algo bom em você naquele momento, para criar essa sintonia. Gente, tem que falar a verdade de frente para vocês. Tem muita gente trabalhando com misticismo ilusório. Essas coisas de obsessão são muito sérias. Eu trabalho com isso há décadas e eu sei que ao falar sobre isso em aberto, eu até me exponho a sofrer incompreensão, ataque, mas vocês que trabalham como médiums, curadores e lidam com esses temas, sabem da verdade do que eu estou falando. E é importante esses alertas. Espiritualidade não é brincadeirinha esotérica ou mística, é coisa séria. Quem quiser mexer com isso tem que ser adulto, crescer, melhorar. Não dá para fazer por menos. Nenhum de nós é perfeito. A gente tem qualidades e defeitos. Todo esse estudo espiritual pode melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Não vai tornar nenhum de nós anjo ou santo, mas vai tornar nós, a todos nós, melhores enquanto manifestação aqui no mundo físico. A maior defesa que você tem é o seu caráter, é a sua luta, mesmo com defeito, lutando para melhorar. Essa é a sua defesa. Mentores espirituais percebem seu esforço. Eles também já tiveram encarnados aqui. Percebe que você está lutando. Então todo mundo tem um poder de reação. Agora, a maioria cai na inércia. E o grande foco da obsessão é dentro dela, atraindo algo de fora. Agora, isso que eu falei dessas larvas astrais agarradas no cabelo, por incrível que pareça, essas larvas gostam de ficar em áreas que tem pelos, né? Então, além do cabelo, eu vi larvas embaixo das axilas, no chamado sovaco,
vamos chamar assim, né? Não, o Águida, no Rio, ainda usa a palavra sovaco, porque eu sou carioca, a Águida que está aqui é carioca. Às vezes você fala algo, o pessoal fala, que nome é esse? É um nome, às vezes, de um lugar, sovaco, embaixo das axilas, né? Ali, e às vezes você vê larvas agarradas ali, por incrível que pareça. E o mais ruim disso tudo, larvas às vezes agarradas nos pelos pubianos. E aí é que tem uma encrenca, porque as pessoas olham as outras apenas pela plasticidade, a beleza física, a juventude, e não há camisinha que te proteja das energias da outra pessoa. E se tiver assediadores junto, eles vêm junto e acessam você através da pessoa. E quer dizer, hoje, para sair com alguém, tem que usar clarividência, para ver se está tudo certo. Porque do jeito que as coisas estão, eu estou brincando com isso, porque é um tema tão pesado que é para dar uma aliviada. Agora, você... Por clarividência, você não está invadindo a privacidade de alguém, mas às vezes alguém que te pede ajuda, você vai projetar energia para ajudar. Aí você acaba vendo algum processo. E eu vi muitas vezes em pessoas muito bonitas, mulheres lindas, e embaixo, no baixo ventre, por clarividência, eu estava dando um passe, eu percebi essas larvas astrais agarradas no baixo ventre. Veja, alguém que fosse sair com aquela pessoa não sabe disso, vai só pela parte plástica da beleza. E de repente, essas larvas agarram na pessoa que está saindo com a outra. É uma espécie de doença sexualmente transmissível pela via psíquica. Uma camisinha não te protege isso. Uma DST bioenergética e psíquica. E essas coisas não são agradáveis de se falar em aberto, mas a gente tem que clarear, pessoal. Vou repetir, espiritualidade é coisa de adulto. Para quem quer crescer, encarar de frente seus medos, melhorar. E uma hora tem que levantar esse véu desses temas mais espinhosos e clarear mesmo. Eu faço isso muito em palestras, em cursos que eu faço presenciais, mas aqui eu não tenho imagens para projetar, desenhos que eu posso fazer, coisas no quadro, que aí amplia a explicação. E aí, novamente, eu vou fazer o que eu falei no primeiro bloco. Me desculpem, tá, por eu estar sendo sintético, resumindo isso, porque são temas muito cavernosos. E eu estou tentando explicar isso aqui de forma clara, como um alerta consciencial, mas é claro, a explicação não fica completa um tema tão complexo sem imagens, sem outras dinâmicas de didática. Mas eu acho que está dando para vocês compreenderem, tá? E outra, essas larvas astrais, se você aplica um fluxo de energia brilhante, você dissolve essas larvas. É como se fosse um inseticida bioenergético, né? Você joga energia, elas estouram, dissolvem. Não são entidades, são larvas astrais. É o máximo que eu posso explicar aqui pela rádio. Eu tenho materiais de larvas astrais que eu aplico em aulas, mostrando imagens, explicando bem melhor. E é claro, a questão das larvas astrais, existem muitas interpretações na área ocultista, na área espírita, na área da Umbanda. Eu aqui estou dando uma interpretação em aberto, mas existem outros tipos de larvas causados por outras mecânicas, tá? Outros processos. Vamos lá. Bom, uma das coisas que pode ajudar vocês, eu já comentei, o chakra cardiorrespiratório no meio da caixa torácica tem uma abertura para frente e uma abertura na mesma reta para trás, a boca posterior do para-chakra cardiorrespiratório. Então, nós estamos acostumados a irradiar energia pela parte peitoral frontal, é o nosso amor pela vida, pelo mundo, pelas pessoas, aqui de dentro para fora. Então a boca de trás fica insubnível, quase nunca a gente usa. Então é legal você, quietinho, quietinha, mergulhar, interiorizar, e em lugar de visualizar um sol na área peitoral, visualiza como se fosse um sol abrindo para trás e um sol com a cor rosa, um rosa forte, vivo, rosa que todos que trabalham nessa área vão afirmar para todos vocês que é a cor que aparece quando há sentimentos mais altos, quando há amor. Então é como se fosse um sol dentro do peito, só que em vez dele irradiar para fora, ele abre para trás, mas não é irradiando, é abrindo e inflando, como se fosse uma bola de gás que você vai inflando para trás, energeticamente. Então infla e depois abre, estufa essa energia para fora e abre e solta, com calma para trás alguns minutos. Se vocês fizerem isso todo dia, tá? Você vai acostumar, e abrir a boca de trás melhora o campo áurico inteiro,
porque a gente só trabalha da boca da frente em relação ao mundo externo. Trabalha a boca de trás. Essa é uma prática yoga ancestral que não era revelada em aberto, só por iniciações. Eu sei disso pelas saídas do corpo e mentores que me explicaram esse mecanismo. Então, abra a boca de trás, trabalha todo dia um pouquinho. Isso reforça a aura para que quando alguma coisa pesada tentar chegar, você está protegido por você próprio, sabe? Guias podem te proteger, mas você também é um espírito com potencial, mesmo encarnado. Então, segura a onda, fica firme, reage, não deixa o mal se instalar. Não deixa as trevas encamparem em você. Uma luz rosa com calma para trás, tranquilamente, com sentimentos legais, pensamentos bons, tá? Isso é uma técnica que ajuda muito. Experimente, não custa nada, tira uns minutos, faça todo dia como alguém que vai fazer flexões, desenvolve a musculatura com o passar do tempo. Ao fazer essa abertura para trás, você desenvolve na tua aura um campo energético mais forte. E se fizer isso todo dia, é uma prática saudável. Alguns minutos fazendo pode fazer grande diferença na sua vida. Mas não é nada da noite para o dia, isso é gradativo ao longo do tempo. Vai de cada um, o que está buscando e o que está fazendo. Outra coisa que eu posso citar para vocês de autodefesa psíquica é uma técnica ocultista clássica, ancestral, segundo se comenta nos meios esotéricos, vinda desde o Antigo Egito, mas iniciados gregos também trabalhavam com ela. É o seguinte: você visualiza uma camada energética brilhante, dourada, acompanhando o contorno do seu corpo, como um duplo de energia que você envolve o corpo, como se o seu corpo tivesse envelopado por um campo de luz, um duplo, né? E aí, feito esse duplo de luz dourada, crie um segundo duplo sobre o primeiro e depois um terceiro sobre o segundo. Como se você criasse 3 camadas duplicadas da pele para fora, como 3 camadas eletrificadas. E pela força da vontade, pode fazer 2 coisas. Eletrifica esses 3 campos colados, como se você botasse uma carga de 220, sendo que a tua média é 110 volts. E aí você eletrifica por 5 minutos. Não fica nada agarrado na tua aura, que você mudou, você criou um estado vibracional lateral, não por dentro, e sim camadas da aura. A outra coisa que você pode fazer é mentalizar que essas 3 camadas elas vão dilatando pela força da vontade, integralmente. Elas dilatam como se empurrasse para fora qualquer coisa agarrada. Ou dilata a camada para fora ou eletrifica. São práticas ancestrais de autodefesa, dentre tantas outras, né? Eu escolhi essas aqui porque eu achei mais fácil de explicar sem imagens aqui pela rádio. Vamos lá. São muitos tópicos que eu anotei aqui. E outra coisa, devido ao tempo, tá? Eu fiz tantas anotações que no programa de domingo que vem eu vou fazer uma parte 2 desse tema, porque eu tenho muita coisa para mostrar, um programa só não dá, mesmo sendo de 1 hora. Então, daqui a pouquinho, a criatura cruel dali vai avisar que já está acabando o programa. Olha lá o olhar dele sádico, que vocês estão vendo, estão testemunhas, né? Olha lá. E aí eu vou dar continuidade do ponto que eu parar aqui no domingo que vem, às 10 horas, ao vivo também, tá? Para tentar clarear esse tema. O meu objetivo é sempre de alerta consciencial, principalmente para médiums, pessoas curadoras. Tem um monte de gente trabalhando pelo bem do mundo em áreas espirituais. Precisam ser reforçadas, precisam ter claridade, precisam continuar o ótimo trabalho que estão fazendo, tá? Por isso que eu estou tocando nesse tema, mas que ajuda a todos de forma geral. E isso que eu estou falando para vocês não é teoria, porque está cheio de gente teórica falando de tudo. Meu negócio é a parte prática de anos. E ao mesmo tempo eu estudo muito para poder ter cabedal, para poder explicar as coisas. E entendam, eu estou explicando do meu ponto de vista, um tema que é bastante complexo. Cada um de vocês filtre e capte isso do seu jeito, para dar o seu jeito, o seu ponto de vista, pega a informação e vê o que ela pega para você, aceita ou não, vai de cada um por discernimento e filtragem. Eu não tenho verdade absoluta e não quero impor nada, eu só estou fazendo um programa clareando esses temas e o meu objetivo é de ajudar. Não tem objetivo de julgar nada, cada um segue a sua ou não segue coisa nenhuma. Meu negócio é chegar aqui e fazer um programa por 1 hora e jorrar um monte de claridade espiritual. Como cada um recebe, vai do nível de consciência de cada um. Mas eu espero estar sendo bem claro, bem correto, bem didático e clareando esses temas, que a minha função aqui, há 26 anos aqui no programa Viagem Espiritual, é fazer isso que eu estou fazendo.
Mas é coisa séria e profunda. Quem for leviano ou tiver de brincadeirinha não vai gostar desse tipo de abordagem, mas aí o problema é da pessoa, não é meu. Meu negócio é chegar aqui e aprofundar e clarear. E isso eu estou fazendo direitinho, eu sei por discernimento. Agora o discernimento de cada um que dê conta de si mesmo. Vamos lá, deixa eu ver. Uma coisa importantíssima, viu, pessoal? Alguns trabalhadores espirituais, seja de que áreas forem, às vezes sentem um assédio espiritual, um ataque, e entram pela base da arrogância. Qual é a arrogância? Olha só, estou sendo atacado por um mago trevoso do Egito ou da Atlântida. Estou sendo atacado por um mago trevoso do Oriente. Quer dizer, ela é tão arrogante que até na obsessão dela tem que ser um obsessor com pedigree. Um obsessor... Tá, e sabe quem está obsidiando ela? E eu vejo isso muitas vezes. Um sujeito que desencarnou aqui em São Paulo, está apegado e gruda nela. E ela achando que era um mago da Atlântida. Não precisa de um mago da Atlântida para obsidiar alguém arrogante. A arrogância dela já obsidia ela. E aí, espíritos que chegam ali, espetam, mexem, eles vêm atraídos pela arrogância dela. Não precisa ser obsessor com pedigree de Oriente, Egito ou qualquer coisa. Basta alguém aqui na própria cidade que viveu aqui, desencarnou e está grudado aqui, para te dar uma espetadinha de vez em quando. Eu estou falando bem claro, a arrogância é uma forma de entrada de espíritos obsessores. Então, é bom para nós todos. Baixa a bola, qualquer um de nós pode ser assediado por alguém aqui. Sabe, você vai olhar um cara de calça jeans, tênis e camiseta plasmado. Você achou que era um Harry Potter, um Voldemort que estava te obsidiando, ou um mago do Egito todo paramentado do mal? Muitas vezes não, muitas vezes é alguém daqui que adora a tua arrogância porque te puxa por baixo e você nunca vai notar que você está preocupado com algo de lá e o cara te solapa por baixo. Gente, o Cruel ali já disse que acabou o horário do programa e aí no domingo eu vou explicar a partir desse ponto onde eu parei a parte 2 desse tema de hoje, tá bom? Um abraço.